Bom, pessoal, chegamos aqui na parte 2. Já entendemos, né, o surgimento do Estado Democrático de Direito, a sua origem lá na Revolução Francesa, né, depois das críticas que esse Estado de Direito recebeu, né, por não garantir a maioria da população ali sendo representada, e aí o surgimento do Estado Democrático de Direito. Né? Feito isso, a gente vai partir para o estudo da nossa Constituição de 1988, né? A famosa Constituição Cidadã, ok? Pessoal, aqui no início eu deixei um vídeo, né, que vocês podem reproduzir depois aí, falando um pouco sobre as várias constituições que o nosso país já teve. Né? Nós tivemos algumas, a Constituição de 1824, a primeira do Império, a Constituição de 1891, já no período republicano, depois, né, a Constituição de 1934, depois a do Estado Novo, né, na ditadura, a de 88, enfim, várias constituições que o país já passou, que vão refletir, em última instância, né, o seu momento político ali, a sua conjuntura, o seu cenário histórico, ok? Fica aí o vídeo para vocês aprofundarem. A gente vai focar especificamente na nossa última Constituição, a Constituição vigente, ok? A gente vai iniciar da seguinte maneira, né? Lembrando que a Constituição Federal de 88 é conhecida, né, como a Constituição Cidadã. É ela que vai reger, que vai ter o papel de lei maior, que vai ordenar, que vai determinar, que vai influenciar todo o nosso ordenamento jurídico, ok? Ela é a 7ª desde a independência do Brasil, lá em 1822, né? E a 6ª desde que o país se tornou uma república em 1889, ok? Em seguida, né, a Constituição Cidadã, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, né, bem ali no período da redemocratização pós-ditadura civil-militar, ok? Bom, ali naquela Constituição, um ponto importante, né, é a gente lembrar que, como ela foi criada naquele contexto, depois de uma ditadura de mais de 21 anos, né, de 1964 até 1985, ela vai ter uma grande preocupação também em limitar futuros, né, governos autoritários, empreitadas golpistas. Então, é uma Constituição preocupada com essa questão. Vai limitar, né, os possíveis abusos, né, de poder por parte do Estado brasileiro. Certo? Bom. Pessoal, essa é uma foto aí da sessão final da Constituinte, perdão. A gente teve uma Assembleia Constituinte para elaborar esse documento, né? Foi um processo que levou anos. Né? A Constituição Federal de 88, ela foi resultado de uma ampla mobilização popular, política, né, naquele momento, né, no final da década de 80, ok? Essa foto lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. Bom, a Assembleia Nacional Constituinte, né, como a gente vinha falando, ela foi convocada ainda em 85 pelo então presidente José Sarney, né? O Tancredo acabou falecendo, não assumiu, quem assumiu foi o seu vice, o Sarney, né? Ele convocou a Constituinte. Essa Constituinte ela trabalhou por 1 ano e 8 meses, né, para montar esse documento final. Dela participaram 559 parlamentares, sendo a imensa maioria deputados federais. Naquele momento, a sociedade ela teve uma participação importante, né? A sociedade civil organizada, as ONGs, os grupos, os partidos políticos, todos eles deram o seu pitaco ali de como deveria ser a Constituição. Evidentemente, né, as relações de força, a correlação ali de poder de cada um foi determinante para que algumas coisas fossem incorporadas, outras não, algumas fossem modificadas, mas, de qualquer maneira,
aquele momento ele viu, né, essa participação popular, essas sugestões de como deveria ser a nossa lei maior, ok? Para traduzir isso, né, a gente aponta ali que durante 5 meses, cidadãos e entidades representativas encaminharam suas sugestões para a criação dessa nova Constituição, ok? Ó, olha a dimensão aí, pessoal. 5 milhões de formulários foram distribuídos nas agências dos Correios. Ao todo, né, foram coletadas mais de 70 mil sugestões, né? Isso numa época em que não tinha internet, a comunicação não era tão facilitada como hoje. Né? Então, imagine se fosse hoje, né, essa abertura para uma nova Constituição, para uma Assembleia Constituinte. Ok? Além dessas 72 mil, né, sugestões de cidadãos, outras 12 mil foram recebidas, né, pelos próprios constituintes, né, aqueles 559 parlamentares, e também por entidades representativas, entidades de classe, sindicatos, associações de bairro, enfim, todas elas deram ali as suas sugestões de como deveria ser a nossa Carta Magna. Né? Então, se a gente for fazer uma conta ali, 7,2 mais 12, 84 mil sugestões, ok? Num período ali de 20 meses. Então, um número bastante significativo, ok? Bom, com a Constituição de 88, nós tivemos alguns avanços em termos de direitos sociais muito importantes. Alguns deles, até hoje, né, são referência no acesso aos direitos básicos da maioria da população. Certo? Vale destacar o caso da saúde, né, pode ser considerada a grande revolução. A gente teve a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ou seja, hoje, né, as 3 esferas administrativas, a União, os estados e os municípios, eles são responsáveis, por meio do SUS, né, de atender, de oferecer atendimento de saúde para toda a população, para todo cidadão brasileiro. Ok? Bom, ali uma mudança, né? Antes apenas quem era afiliado ao INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, e também as Santas Casas, né? Que eram hospitais de caráter beneficente, muitos deles controlados pela Igreja Católica, enfim, né? Era quem era responsável por esse tipo de assistência. Com a Constituição, não. O SUS passou, né, a ser o meio pelo qual União, estados e municípios, né, ofereciam esse direito para a sua população, ok? Outros pontos importantes, ali 5, né? A Constituição de 88, ela coloca a educação como um dever do Estado, né? Inclusive para quem não teve acesso ao ensino na idade certa. Aí surge a ideia da EJA, né? Mesmo que você não tenha sido alfabetizado quando criança, você pode voltar para a educação de jovens e adultos, ok? Foi ampliada a educação rural e enfatizado os esforços para incluir crianças com deficiência e a população indígena. Então, pelo menos em princípio, em teoria, todos esses avanços estavam postos ali na Constituição, ok? A defesa do consumidor também foi introduzida como um direito fundamental. O Código de Defesa do Consumidor, que hoje, né, tem que estar em qualquer loja, em qualquer estabelecimento comercial, foi uma determinação expressa lá da Constituição de 88, ok? Essa nova carta, ela também garantiu ao brasileiro o pleno acesso à cultura, né, e conferiu ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestação tipicamente nacionais, a indígena, as populares, as ligadas à população afro-brasileira, as do norte do país, as do sul do país, tudo que remetesse, né, à cultura nacional passa a ser uma obrigação do Estado, a sua manutenção, o seu controle, ok? Quarto ponto importante. A Constituição de 88, ela reconhece a importância da biodiversidade ao dedicar um capítulo ao meio ambiente. Né? Passou a exigir avaliação de impacto ambiental para obras e abriu caminho para legislações posteriores, como a Lei das Águas e a Lei dos Crimes Ambientais. Então, a Constituição, pelo menos em tese, ela também avança na direção da questão ambiental. Como a gente viu, é uma pauta que, no final da década de 80, no começo da década de 90, passa a ter um debate muito significativo. A Constituição incorpora esse debate, ok? Um último ponto ali de destaque
é que uma outra revolução importantíssima, né, após tantos anos do regime militar, foi a possibilidade dos cidadãos apresentarem PLs, projetos de lei, com a assinatura de 1% dos eleitores do país. Ou seja, se você que está me escutando quiser dar uma sugestão de lei, um projeto de lei e conseguir 1% da população do país assinar essa lei, né, se a gente for pensar, a gente está ali na casa dos 200 e pouco milhões, 1% daria mais ou menos 2 milhões. Se você conseguir tudo isso de assinatura, você pode sim protocolar um projeto de lei, ok? Bom, além desses avanços, a gente teve as seguintes mudanças com a Constituição de 88, né? Um sistema presidencialista de governo, ou seja, vai garantir também ali eleição direta em 2 turnos para presidente. Né? Não teve vitória absoluta, esmagadora no primeiro turno, vai para o segundo turno, ok? Também teve a transformação do Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente independente e apto, inclusive, para julgar e anular os atos do Executivo e do Legislativo. Então, a gente não tem hoje, né, uma influência tão grande do Executivo nos outros poderes. Né? Há uma divisão muito mais clara, limites institucionais mais bem postos. Ok? Também ali é importante a gente perceber a ideia da assistência social, né? Que vai ampliar os direitos dos trabalhadores. Sempre pensando na ideia do bem-estar comum, do bem-estar coletivo. Ok? Também vai instituir a criação de MPs, que são as medidas provisórias. Né? O ex-presidente Michel Temer, que governava bastante por MP, não passa de imediato pelo Congresso e já tem força de lei. Ok? Né? Essas MPs elas vão permitir ao presidente da República, né, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional. Ou seja, é um limite, é uma carta branca para alguma situação de emergência. Ok? Além disso, também vai oferecer o direito ao voto para analfabetos e menores de idade entre 16 e 18 anos. Ou seja, a questão do voto ela fica ainda mais acessível. Né? Agora, praticamente qualquer pessoa pode votar. Ok? Por fim, uma ampla garantia de direitos fundamentais, que são listados logo nos primeiros artigos, antes da parte sobre a organização do Estado. Né? É aquilo que a gente encontra logo no início da Constituição.